Olá, bom dia. Hoje falo-vos aqui do ambão, que é esta estante, mais que uma estante, onde se lê a palavra de Deus. Por isso chama ambão. É um móvel diferente. Não é uma simples imóvel estante, mas é um móvel que normalmente dá dignidade à leitura da palavra de Deus. E para vos falar precisamente das leituras deste terceiro domingo do tempo comum, que é o chamado Domingo da Palavra. E precisamente começa a leitura primeira a dizer: a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas. E conta-nos então como o Senhor falou a Jonas e lhe diz: levanta-te, vai a Nínive. Nínive, as pessoas às vezes dizem Nínive, não está cá um acento, está um acento. Vai à cidade de Nínive. Nínive fica na planície do Iraque, não é? Onde no outro dia, pois na guerra, destruíram o que lá havia junto nas ruínas. E nesta altura em que este texto foi escrito, 450 anos antes de Cristo, também já a cidade de Nínive estava reduzida a ruínas há 200 anos. Portanto, este texto, ou a mensagem que ele pretende transmitir-nos a todos, é que o Senhor é misericordioso. A vingança não tem sentido. O que os judeus, os israelitas gostariam era que a cidade fosse vingada, portanto, e que os ninivitas pagassem bem tanto mal que causaram, enfim, no mundo naquele tempo. Mas a palavra do Senhor é dirigida a Jonas e é ao contrário, levar a que os maus se convertam. E mostra como os maus se convertem, como os pagãos ouvem a palavra do profeta e põem em prática uma série de procedimentos para pedir ao Senhor que lhes perdoe e querem, portanto, melhorar. É claro que isto é um grande avanço na mentalidade hebraica, uma vez que Deus era o seu Deus e, portanto, para os estrangeiros devia castigá-los duramente pelo mal que faziam. Ora, aqui o Senhor é um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Por isso é que Jonas, quando ouve que o Senhor o chama para ir a Nínive, ele nem sequer diz nada, nem sequer diz palavra. E vai ao contrário, toma um barco em Jafa para partir para o Ocidente, fugindo da palavra de Deus. Mas Deus, por outro estratagema, consegue depois voltá-lo atrás e volta-lhe a dizer: levanta-te, vai. E ele então tem que ir. E ele bem pensa: bem, eu sei que tu és um Deus misericordioso e que dizes que a cidade vai ser destruída, mas eu sei que afinal tu vais perdoar aquela gente. Esta é a primeira leitura da palavra de Deus, dirigida a Jonas, para ir transmiti-la a uma cidade estrangeira, uma cidade pagã. Portanto, a palavra de Deus não é só para os nacionais, não é só para estes que se consideram bons, mas é também para os outros. O Salmo lindíssimo é: ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos, mostrai-me os vossos caminhos, mostrai-me as vossas veredas, ensinai-me, lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias, as vossas graças são eternas, o Senhor é bom e reto, ensina o caminho aos pecadores. Já está. Nós, quando pecamos, nós temos de facto a confiança no Senhor, que nos perdoa os nossos pecados, orienta os humildes na justiça e dá-lhes a conhecer os seus caminhos. São Paulo aos Coríntios diz que o tempo é breve, portanto nós devemos nos comportar como, enfim, peregrinos de outra pátria, de outro cenário, porque este cenário deste mundo é passageiro. E o Evangelho de São Marcos apresenta-nos as primeiríssimas palavras de Jesus. Portanto, é no capítulo 1, do versículo 14 ao 20, e antes disto
São Marcos fala de São João Batista, da sua missão de anunciar que o Messias já está entre os homens, e agora depois que João foi preso, então começa a missão de Jesus, que parte para a Galileia e começa então a proclamar o Evangelho do Reino. E as primeiras palavras de Jesus são estas: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus, arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Aqui fica então definido que o Evangelho é muito mais do que uma simples pequena notícia vindo de uma vitória numa batalha, do nascimento do imperador, ou isto ou aquilo como era no seu tempo, mas é muito mais. É uma salvação estendida a todos os povos da terra. Cumpriu-se o tempo, Kairos, o tempo, está próximo, portanto, o reino de Deus. O reino de Deus é algo sempre a construir-se. Já chegou, mas está entre os homens e vem sempre a realizar-se. E, portanto, o Evangelho apresenta Jesus sempre caminhando, por isso lá diz, caminhando junto ao mar da Galileia. Jesus viu Simão e o André, e depois viu o Tiago e o irmão João, e chamou-os, e eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Ora, aqui está também o que nós devemos olhar para este exemplo, e é esse o nosso procedimento: deixar tudo para seguir o Senhor. Este deixar tudo é realmente colocar o acento nas coisas importantes, e por isso, diante de um bem maior que é Cristo, tudo mais é considerado como lixo, como diz São Paulo. Por isso vale a pena que este texto seja lido, meditado e conforme nós aconselhamos, cada cristão, quem tiver a Bíblia, traga. É o dia da palavra, é o dia da Bíblia, por isso cada um vai ler este texto, estes versículos, através da sua própria Bíblia. E poderemos ter aí uma palavrinha para até explicar como é a Bíblia, como ela está ordenada, os capítulos, os versículos e até as notas de rodapé que às vezes as boas traduções têm, que nos levam a compreender melhor a mensagem de Deus, a mensagem aí escrita na Palavra de Deus. Obrigado, até à próxima semana, se Deus quiser.